Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, luz e guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Senhor Jesus, nesta noite de terça-feira de estudos, pedimos a vossa graça sobre cada um de nós, a fim de que possamos, no estudo, alimentar ainda mais o nosso coração e conhecer as verdades da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, então, hoje nós queremos continuar o nosso estudo a respeito da vida de oração. Nós falamos um pouco sobre a oração na última semana, na última terça-feira, apresentando um pouco dos passos do caminho da vida de oração e da nossa união com Deus. Hoje a igreja celebra também o dia de Santa Teresa de Jesus. Eu sempre falo dela aqui, e é importante que nós, ao olharmos para a vida de oração, tenhamos como modelo essa santa doutora da igreja. Porque o Papa São Paulo VI proclamou Santa Teresa doutora da igreja e doutora da oração. Então ela é mestra de vida de oração. Ninguém melhor do que ela para nos ajudar nesse caminho, nesse itinerário que é a vida de oração, isto é, a vida de união com Deus. Nós sabemos muito bem que para chegar àquela meta que Deus sonha para cada um de nós, que é subir o Monte Carmelo, que é Cristo, nós precisamos chegar a essa união com Deus. Essa união, ela acontece de maneira eficaz com a vida de oração. Na semana passada eu comecei a apresentar a oração do Pai Nosso e comecei a mostrar que a oração do Pai Nosso é uma oração que nos apresenta um programa de vida e que não existe uma oração mais perfeita do que esta oração, uma vez que esta oração nos foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Então nós vamos continuar falando da oração do Pai Nosso. Lembrando que eu falei dos 9 graus de oração na semana passada. Existem aqueles graus que você vai progredindo ao longo da vida e vai alcançando níveis superiores na vida de oração. Esta intuição, ela se deu com Santa Teresa de Jesus. Depois ela foi recolhida, todas essas ideias, pelo padre Arinteiro, que é um dominicano, e que conseguiu organizar em graus de oração o caminho espiritual. Então, no primeiro grau de oração, nós temos a oração vocal, que é esta oração da qual nós balbuciamos, da qual nós falamos. Esse é o primeiro nível de oração. O segundo nível de oração é a meditação, que é um passo mais adiante, um passo mais avançado na vida da caminhada cristã, mas sem aprender a rezar a oração vocal, a gente não consegue fazer meditação. Para ajudar um pouquinho, nós começamos a comentar o Pai Nosso como aquela oração que nos ajuda a entrar na intimidade do Pai, porque é a oração pela qual nosso Senhor Jesus Cristo fala com o Pai, e nós só podemos chamar Deus de Pai, porque Jesus foi o primeiro a chamá-lo de Pai,
E porque Jesus é filho de Deus por natureza, nós não somos filhos de Deus Pai por natureza. Nós somos por graça. Uma graça que é imerecida, nós não merecemos. Mas Deus nos deu por bondade do seu desígnio. Então, quando a gente vai começar a oração do Pai Nosso, a gente tem no Catecismo da Igreja Católica uma parte da qual o Catecismo se dedica a falar sobre a vida de oração. Eu gostaria que a gente pegasse lá, porque é a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica. E começa lá no marginal 2558, a oração na vida cristã. E é fundamental a gente começar por aqui, para a gente entender, gente, que rezar é uma parte primordial na nossa vida cristã. É fundamental que a gente aprenda a rezar de verdade. Então o Catecismo começa a falar da vida de oração. Eu quero fazer um destaque, que quando o Catecismo vai trabalhar a quarta parte para falar da oração, justamente o que o Catecismo vai fazer? Ele vai apresentar as diversas formas de oração, mas lá na frente ele vai começar a apresentar a oração do Pai Nosso. Quer ver? O marginal 2759. Nesse marginal 2759, o Catecismo começa a falar da oração do Senhor. E o Catecismo vai explicar toda a oração do Pai Nosso. Certo? Outros santos na história da igreja explicaram o Pai Nosso. Tem um livro de Santa Teresa d'Ávila, que nós estamos celebrando hoje, que é antes do Castelo Interior, que se chama Caminho de Perfeição. Esta obra, Santa Teresa se dedica a explicar a oração do Pai Nosso. Caminho de Perfeição, Santa Teresa está querendo mostrar o quê? Qual é o caminho da perfeição? A oração. Se você quer ser perfeito, se você quer chegar à plena união com Deus, só existe um meio: rezar. Você pode fazer obras de caridade, você pode fazer assistencialismo, mas tudo isso, se não for permeado por oração, é assistencialismo, é qualquer coisa, menos caridade. Para chegar à caridade precisa de oração. Então aqui o Catecismo vai começar a explicar toda a oração do Pai Nosso. E olha o que o Catecismo diz no 2761, que é o resumo de todo o Evangelho. Se você quer um resumo do Evangelho, a oração do Pai Nosso é esse resumo. Só que, infelizmente, a oração do Pai Nosso, recitada por nós com muita frequência, de maneira habitual, nós corremos o risco de não compreender o valor daquela oração. E daí as pessoas chegam assim: padre, me veja uma oração poderosa, de libertação, que eu estou precisando. Uai, você quer uma oração mais poderosa de libertação? Pai Nosso. Só que como nós estamos tão habituados a rezar o Pai Nosso, reza no terço, reza na missa, a gente reza nas orações que vai comer, reza o Pai Nosso, que a gente vai desmerecendo essa oração. Como se, uma oração de libertação que tem 3 páginas, ela é mais poderosa que o Pai Nosso. Não. O Pai Nosso é o resumo. Primeiro, que ela foi composta por Jesus. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e assim segue. Então, a gente precisa aprender a rezar essa oração. E aqui o Catecismo nos apresenta como um passo para a gente aprender a ter vida de oração. Vamos lá, nós estamos falando de oração vocal. Voltem um pouquinho no Catecismo, marginal 2700. Vamos entender um pouquinho da oração vocal, para depois nós entrarmos na oração do Pai Nosso. Nós vamos passando os graus de oração. Claro que a gente precisa aprender bem o primeiro, para depois a gente falar dos graus mais elevados. 2700, amém? Diz lá, oração vocal. Deus fala ao homem por sua palavra. É por palavras mentais ou vocais que nossa mente cresce, que nossa oração cresce. Mas o mais importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Gente, isso aqui não é quantidade, mas é qualidade. Qual é a qualidade da nossa oração? Não é quantidade. Padre do céu, eu passo o dia inteiro rezando o terço. Tá.
Você está ficando mais santo com essa oração que você está rezando? Não. Então não está servindo para nada. Porque a oração precisa nos fazer mais santos. Se você não nota que existe nenhuma disposição interior, então não está servindo para nada. Mas, padre, essa oração não tem valor? Tem. Tem valor meritório. O mérito da oração, a oração é necessária para ser salvo. Mas não é uma oração eficaz. Ou seja, ela não faz nada em você, ela não te santifica. Nós precisamos de uma oração que ela seja meritória, que o mérito da oração, aquilo que nós pedimos, nós recebemos, mas não somente isso. Nós precisamos que essa oração faça alguma coisa. E ela vai fazer aonde? Dentro de mim. Agora sim, veja o que o catecismo está dizendo. O mais importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Então, olha, eu estou rezando. Com quem que eu estou falando? Ave Maria, cheia de graça, Senhor, como vos bendiz. Tá disperso, não está rezando. Com quem que eu estou falando? Primeira coisa, eu vou falar com Deus. Você precisa talvez fazer isso todas as vezes. Agora, você faz um resuminho num papelzinho. Quando eu for rezar, número 1, lembrar que eu estou falando com Deus. Então, para lá. Agora eu vou falar com uma pessoa divina. Porque às vezes a nossa oração parece que a gente está falando com a parede. E a gente se esquece que a gente está diante de uma presença. E essa presença é uma presença divina. Problema. Esta pessoa divina é invisível. Se nós temos dificuldade de falar com pessoas visíveis, o que dirá com pessoas invisíveis? Às vezes a gente tem dificuldade de olhar no olho de uma pessoa e falar com uma pessoa que está diante de nós, que é visível, que você pode tocar. Imagina se você vai falar com uma pessoa que você não vê, e essa pessoa é Deus. Então nós temos aqui um primeiro gargalo. Lembrar-se de que você está diante de uma presença. Então, olha, para o Rogério, volta o foco, você está diante da presença de Deus. O esforço que eu faço antes da missa é tremendo para conseguir fazer isso, né? Que a gente está na porta, daí a gente chega, aborda. Eu sei que as pessoas não têm más intenções, mas eu fico olhando para o crucificado ali, eu tento ficar na porta ali, olhando sempre para o crucificado. Eu vou entrar para oferecer a Santa Missa e eu vou falar com Deus. Porque é muito fácil da gente desviar o foco, não é? Você está lá, agora eu vou falar com Deus, mas de repente uma coisa já me atraiu e eu já me dispersei. Ou seja, eu mudei o foco. Eu mudei a atenção. Então, isso aqui não é fácil. Que a nossa oração seja ouvida, olha o que o catecismo diz. Não depende da quantidade das palavras, mas do fervor de nossas almas. Você pode falar um monte de coisa, não vai ser atendido. Porque é um palavreado sem cessar, é um papagaio falando. Qual é o fervor da minha alma? Senhor meu Deus, tem piedade de mim. Agora eu vou participar dessa Santa Missa com fervor. Estou falando da missa, mas qualquer oração. Aí o catecismo coloca a oração do Pai Nosso. Mas eu quero destacar uma coisa aqui. Vamos pular 2725. Que é o que eu estou falando. Combate na oração. Todos nós, quando vamos rezar, nós entramos numa batalha. Um combate. Que é um combate espiritual. Você vai para uma guerra. E você tem contra você, número 1, Lúcifer, o demônio, e o inferno inteiro. Por isso que quando uma pessoa se levanta para rezar, e se ela vai rezar de verdade, o demônio ataca essa pessoa. Agora, se for para rezar o terço disperso, isso daí não precisa nem do demônio trabalhar. Por quê? Porque ele já está contando com a ajuda da sua dispersão. Então, deixa que ele se enrola sozinho. Agora, se você tem foco que você vai rezar, o inferno vai se levantar contra você para tentar te dispersar. E vamos ver o que o catecismo diz. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Rezar dá trabalho. Tem que se esforçar. Ai, que vontade de rezar deitado. Não funciona. Ai, padre, pode rezar o terço deitado? Pode, mas não tem esforço. Não tem empenho. Tenta rezar de joelhos. Ai, mas dói o joelho.
Porque a oração é um esforço. Você tem que rezar também com o seu corpinho. Agora, você quer o corpinho tranquilo e o corpinho não está sofrendo nenhuma contrariedade, a alma fica dispersa. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam. A oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração. Então, olha, primeiro inimigo é o demônio, sempre. Segundo inimigo, você. Ai, aquela vizinha não desliga aquela porcaria do rádio porque está me atrapalhando. Não, a tua vizinha não é problema, o problema é você, que não consegue manter o foco. Que a gente sempre encontra um responsável. Mas o segundo responsável não é a vizinha, somos nós mesmos. Por quê? Porque dentro de nós tem uma batalha interior tremenda, né? Então tem que acalmar essa fera que aí está. Por quê? Porque ele tudo faz para nos desviar da oração. Olha o catecismo, segunda linha aí. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Do jeito que você vive é a sua oração. E do jeito que a sua oração é o jeito que você vive. Uma coisa fala da outra. Então, olha, isso aqui, gente, é muito Santa Teresa. Quem conhece Santa Teresa, para Santa Teresa, rezar é vida. Oração é vida. Santa Teresa não fica imaginando que a oração é uma coisa assim que você está, né, meio doidão, que você sai do mundo. Não. A oração, para Santa Teresa, ela fala com a vida. Se a tua vida não está falando alguma coisa, a sua oração não serve para nada, ela diz. É trágico, né? Mas é verdadeiro. Porque a oração tem que provocar alguma coisa dentro de nós. E ela vai provocar a nossa forma de viver. Olha, do jeito que está. Se você está rezando, por isso que tem muita gente que se incomoda com a oração e o demônio também. Porque ele sabe que uma pessoa que começa a rezar, não vai ficar do mesmo jeito. Ela muda. Agora, se for uma oração balela, deixa. Vai estar rezando e a vida é uma porcaria. Se você reza, consequentemente a vida precisa mudar. Então, se você está rezando, você é uma pessoa mais casta. Se você está rezando, você é uma pessoa mais humilde. Se você está rezando, você é uma pessoa que tem mais fé. Se você está rezando, você tem mais paciência. Se você está rezando, você tem mais perseverança. Então, a oração vai gerando frutos na vida. O melhor lugar para a gente fazer exame da nossa oração é a vida. Ai, será que minha oração está boa, Pátria? Não pergunte para mim, olhe para a sua vida. A tua vida vai falar. Como que está a tua vida? Ai, está ruim. Então está ruim a sua oração. Está chata a sua oração. A sua oração mostra o que é, a sua vida mostra o que é a sua oração. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos rezar em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Aí o catecismo apresenta as objeções à oração, né? Então, as concepções erradas de oração, que às vezes a gente tem e tudo mais. É bem interessante isso daqui, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu quero entrar lá no 2729. Diante das dificuldades da oração. Começa o catecismo. A dificuldade comum de nossa oração é a distração. Está aqui o problema de todos nós. Distrair. Ou seja, a distração é mudar a atenção. Essa é uma dificuldade comum de todos os réis mortais. Foco, volta. Aí você fala assim, você se prepara, você faz as orações e tal. Daqui a pouco, sem perceber, porque você já está tão habituado a dispersar na oração, você vê que você viaja para a maionese. Onde que eu estou? Nossa, eu fui lá e voltei. Volto para a oração. Legal, tudo bem. Não precisa recomeçar. Continua. Mas aí daqui a pouco você está começando, daqui a pouco você viajou de novo. Por quê? Porque nós estamos muito habituados à dispersão. Aí vai ser difícil você conseguir voltar ao foco. Mas tudo bem, tem que ter paciência.
olha o que o catecismo diz, o problema da distração. A distração ela pode referir-se às palavras e ao sentido na oração vocal. Ou seja, você está rezando palavras. Quando você está dizendo Ave Maria, cheia de graça, você está dando sentido às palavras que você está rezando? Ou tá, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí a gente viaja. Então veja, você atentou o que você acabou de dizer com as palavras? É isso que o catecismo está dizendo. Então, a distração, primeiro, ela pode se referir às palavras, é o primeiro ponto. E o segundo é ao sentido na oração vocal, ao sentido das palavras que você está rezando. Então, primeiro, foca na palavra. Você está atento ao que você está dizendo? O que significa dizer Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Ou Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Está atento? Estou. Mas agora você está dando sentido para aquilo que você está rezando? Ou seja, você está falando com uma pessoa divina, Deus, por intermédio de Nossa Senhora. Estou usando a Virgem Maria para falar com o Pai. Tá, no caso da oração da Ave Maria. Estou usando a saudação do Arcanjo Gabriel, no qual ele saudou a Virgem Maria diante da encarnação do Verbo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Estou usando as palavras de Isabel aqui. Quando Isabel chega na casa de Maria e diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Como posso merecer, diz Maria, diz Isabel, que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então, entende? Eu sei que isso aqui é mais desanimador do que animador. Porque daí a gente vê que parece que a gente nunca rezou na vida, né? Mas tá bom, fazer o quê? É pra gente melhorar, né? Não vai ficar a vida inteira rezando errado. Então vamos lá, começar. Então, vou tentar rezar uma Ave Maria bem rezado. Às vezes você vai chegar no Jesus e você já esqueceu tudo. Vai começar a Santa Maria, já está disperso. Tudo bem. Deus tem paciência conosco. Mas veja, a qualidade da nossa oração vai nos ajudar na nossa santificação. Não é a quantidade de palavras, diz o catecismo. É a qualidade daquilo que eu estou rezando. 2730. Positivamente, o combate contra o nosso eu possessivo, dominador, é a vigilância, a sobriedade do coração. Como esse eu dominador que quer ter o controle de tudo sofre, né, gente? O eu possessivo. Então, atrapalha também, né? 2731. Outra dificuldade, especialmente para aqueles que querem sinceramente orar, é a aridez. Aridez espiritual. Sem gosto. Este acontece na oração quando o coração está desanimado, sem gosto, com relação aos pensamentos, às lembranças e aos sentimentos, mesmo espirituais. É o momento da fé pura que se mantém fielmente com Jesus na agonia no túmulo. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, produzirá muito fruto. Se a aridez é causada pela falta de raiz, porque a palavra caiu sobre as pedras, o combate deve ir na linha da conversão. Então, às vezes, é verdadeiro isso daqui, né? O que a gente está precisando, gente, é de conversão. Mudar de vida. Porque a nossa vida está uma porcaria. Por isso que a gente reza e não está funcionando. Então, você precisa falar, chega, vou mudar alguns hábitos na minha vida, vou começar a ter tomar vergonha na cara, vou começar a rezar, vou começar a criar uma disciplina de oração. Tem que começar a fazer alguma coisa. E aí depois o catecismo vai apresentar as tentações na oração. Que vem a preguiça,
as pessoas que sofrem com a falta de fé, que sofrem com uma certa escuridão da alma, né? Que são dificuldades que também os cristãos passam na oração, certo? Então é só para a gente saber que o catecismo já trata sobre tudo isso e nos mostra quais são as dificuldades que nós enfrentamos na oração, certo? Muito bem. Esse primeiro ponto, se a gente fizer uma pequena análise, um pequeno exame, dá para a gente perceber que tem muita coisa para corrigir em nós, né? Com relação à nossa vida de oração. Vamos seguir mais um pouco, então, voltando a falar da oração do Pai Nosso. Essas dificuldades é importante apresentá-las, justamente para que a gente possa olhar um pouquinho para nós e fazer esse exame da nossa vida, né? Então, quando eu falei no último encontro, todas as vezes que a gente recita o Pai Nosso, o que deve acontecer dentro de nós? A geração da segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, Jesus. Ou seja, Jesus precisa ser gerado em nós. É por isso que a gente reza a oração do Pai Nosso. A gente se dirige à primeira pessoa divina, o Pai, no Filho Jesus. Porque é Ele que gera em nós essa graça de chamar a Deus de Pai. Então, quando a gente vai rezar, eu falava na semana passada com Santa Catarina de Sena que nós precisamos entrar na cela interior, no quarto do nosso coração. Ou seja, Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, recorda: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está lá no escondimento, isto é, que está lá na intimidade do seu coração. E o teu Pai que vê o que está no escondimento, lhe dará a recompensa. Então, recitar a oração do Pai Nosso precisa ser, número 1, na cela interior, número 2, no escondimento do coração. Certo? Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina, então, na oração do Pai Nosso, é amar o Pai. Nós precisamos criar uma intimidade com a primeira pessoa divina. Gente, vamos ser sinceros, nós temos pouco relacionamento com a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Normalmente, a gente é mais habituado a se relacionar com Jesus, até porque Jesus, a segunda pessoa, se revelou na carne, então a gente tem uma maior intimidade. Outros até se relacionam muito bem com o Espírito Santo, né? O Paráclito, o Espírito da Verdade, mas nós temos pouca intimidade com o Pai. E o melhor programa de vida para entrar na intimidade do Pai é a oração do Pai Nosso. Certo? Por quê? Porque ali Jesus está nos convidando para entrar na vida da Trindade, na vida do Pai, no grande mistério que é Deus, nele mesmo. Certo? Então vamos seguir. Depois que a gente diz Pai Nosso, a gente diz que é o primeiro pedido: seja feita a sua vontade. O que isso significa? Deus quer regenerar todas as coisas no Filho, Jesus. Por isso que na oração do Pai Nosso nós rezamos: Fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade, que é as palavras da Virgem Maria mediante o arcanjo, quando ele a interpela a respeito do nascimento do Salvador, dizendo: faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Qual é a vontade de Deus? Nós podemos nos perguntar, nós estamos rezando isso. Seja feita a sua vontade, seja feita a tua vontade. Mas qual que é a vontade de Deus? Essa é uma pergunta que nós podemos nos fazer. Deus Pai tem uma única vontade. Qual é a única vontade do Pai? Isto. Muito bem. Que nós cheguemos ao amor de Jesus.
Mas vamos avançar um pouco mais. É isso, mas é um pouco mais. A única vontade do Pai, desde toda a eternidade, e será para sempre, é gerar o Filho eterno. E esta geração do Filho eterno é o amor que nós temos que ter para com Jesus. A única coisa que Deus Pai quer é que a gente ame Jesus, só isso. Não quer mais nada. Essa é a vontade de Deus, que nós amemos o seu Filho, porque amando o seu Filho nós estamos amando o Pai. Não porque Deus é um carentão, gente. Ai, ame meu filho, para que ele me ame e eu seja amado. Deus não precisa do nosso amor. Deus é o amor incriado. Não se cria. Ele é o amor perfeito. Mas Ele sabe que nossa felicidade enquanto criaturas é estar unidos a Ele. Então, essa é a única vontade de Deus, que você ame Jesus, ponto. Qual é a vontade de Deus, Padre, para a minha vida? Que você ame Jesus. Mas como eu vou amar Jesus aí? Cada um ama de uma forma, de um estado. Eu amo Jesus como padre, você ama Jesus como solteiro, outro ama Jesus como casado, outro ama Jesus como religioso. Não interessa. Você vai ter que amar Jesus no seu estado de vida. Onde Ele está te chamando. E aonde Jesus está te chamando para amar agora? Jesus está me chamando agora para amar lá na UTI, nesse momento, na Santa Casa, aquelas pessoas que estão lá no leito de uma cama. Vamos amar Jesus lá. Nesse momento eu sou chamado a amar Jesus em vocês que aqui estão, transmitindo a fé. E vocês, nesse momento, são chamados a amar Jesus, sentados aí, ouvindo as verdades da fé, dizendo como Deus é perfeito. E nesse momento em que você está fazendo este ato, você está gerando o quê? Jesus dentro de você, sem que você perceba. Porque se você está dizendo como é lindo a fé, como vale a pena, você está fazendo o quê? Você está dizendo como Deus é maravilhoso. E você precisa fazer isso através de um exercício da fé, dizer, meu Deus, como é grande, como é nobre conhecer a Deus. Como o seu amor se expande e não cabe na minha cabeça. Nesse momento está acontecendo o quê? A vontade de Deus. Porque a geração do Filho eterno está acontecendo aonde? Dentro das nossas almas. Essa é a única vontade de Deus. Que o seu Filho seja gerado em nós. Assim como Ele é gerado na eternidade pelo Pai. Isso nós fizemos no credo, né? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Assim como Ele está sendo gerado na eternidade, e Ele é gerado eternamente pelo Pai, Deus quer que Ele seja gerado no tempo, dentro dos nossos corações. Essa é a vontade de Deus. Entenderam? Esse termo gerado, vocês estão entendendo, né? O que é uma geração? Ou seja, quando o Pai está gerando o Filho, é a geração do amor. Ele está amando esse Filho. E esse Filho é o objeto, entre aspas, né? Entendendo, do amor. Jesus. Então, o Pai é o amante, o Filho é o amado. E o vínculo perfeito desse amor entre o amante e o amado é o Espírito Santo. O amor do Pai pelo Filho, ele é tão grande que ele é uma pessoa divina, o Espírito Santo. Você não é capaz de amar uma pessoa a tal ponto que você gere uma outra pessoa. É? Em Deus isso é possível. Na eternidade. Então, na oração do Pai Nosso, o que Deus está nos possibilitando fazer? Aquilo que Ele faz na eternidade. Gerar o Filho. E você tem a oportunidade agora, olha que loucura! Ao mesmo instante, nesse mesmo instante, lá na eternidade, não dá para dizer instante, porque na eternidade não existe instante. Quando Deus gera o Filho, quando você recita a oração do Pai Nosso e está falando da vontade de Deus, você tem a graça de fazer aquilo que o Pai faz, gerar o Filho dentro de você. Mas na verdade não é você que está gerando, você está rezando e quem está gerando é Deus. Então Deus nos dá a possibilidade de fazer aquilo que Ele faz na eternidade, gerar o seu Filho Jesus.
Ou seja, amar o seu Filho Jesus. Você é chamado a amar Jesus aí dentro do seu coração. Muito bem. Vamos mais um pouco. Aí a gente continua. Assim na terra como no céu, né? Na oração. Como eu disse, a vontade de Deus é que a gente ame a Cristo. Só. Amar Jesus. Como eu posso vos amar, né? Ó Deus. Claro, a gente precisa entender bem o conceito do amor para a gente não transformar o amor numa realidade muito subjetiva. O amor, ele é objetivo, gente. O amor veio nesse mundo e morreu numa cruz. Isso é amor. Então, se você quer entender o que é o amor, puxa uma cruz e olhe para a cruz. Isso é amor. Amor é dar-se. Amor é entregar-se. O amor é dar parte de si para o outro. O amor, como diz São Paulo, no hino da caridade, no capítulo 13 da carta aos Coríntios, o amor não é ciumento, o amor não é possessivo, não se incha, mas o amor se alegra com o bem do outro, faz tudo pelo bem do outro. O amor jamais acabará, diz São Paulo. As profecias desaparecerão, a ciência acabará, tudo vai passar, mas o amor jamais acabará. Porque Deus mesmo é amor. Então, nosso chamado é amar Cristo na sua plenitude. Então, eis aqui o desafio. Amar Jesus. Eu quero amar Jesus. Eu sempre insisto, quando você for comungar, quando você for rezar, fala, Jesus, eu quero te amar. Do meu jeito, todo estragado, não sei, mas eu quero aprender a te amar. Eu não quero que a minha oração aqui seja uma farsa, um faz de conta. Eu quero te amar, poxa vida, eu estou aqui nessa vida e eu não quero que a minha vida seja estéril, né? São José Maria Escrivá, ele começa lá o Caminho, que é uma obra de São José Maria Escrivá, ele começa dizendo justamente isso. Que a sua vida não seja estéril. Será que a nossa vida até hoje já foi estéril? Não estou falando de esterilidade de não poder gerar vida. Todos nós somos chamados a ser fecundos. Sua vida, olhando para o passado, ela é estéril ou ela é frutuosa? Fecunda. Porque às vezes as pessoas vão passando a vida e esquecem do amor, esquecem de amar. Aí a pessoa está com 50 anos, nunca amou ninguém, nunca se entregou por ninguém, é um egoísmo, é uma vida vazia. Por quê? Porque ela nunca se entregou. É uma figueira estéril. Lembra Jesus na passagem da figueira estéril? Corta. Ah, mas Senhor, vamos esperar até o ano que vem. Quem sabe o ano que vem ela produz alguma coisa. Então tá bom, vamos deixar até o ano que vem. Se o ano que vem ela não produzir, vamos passar o facão. Nós não podemos ser estéreis, nós temos que ser fecundos. E a fecundidade está justamente no amor. Nós fomos chamados para essa vocação. Se você serve para alguma coisa, você serve para amar, só. E para isso que a gente serve. Para amar. Ou seja, serve no sentido de serviço. Mas tem gente que não quer amar. Claro, o amor é sempre um desafio. O amor é sempre uma entrega. Não é fácil amar as pessoas. Ainda mais quando as pessoas são diferentes de nós, não é? Mais difícil ainda. Tudo bem. Depois a gente continua na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. Quando a gente reza, normalmente a gente pensa no pão da mesa, né? Ah, o pão nosso de cada dia. Então logo a gente pensa no pãozinho que a gente vai comer. Em nenhum momento o Pai Nosso faz referência a isso. Pode-se pensar num terceiro momento, mas o primeiro pão que a gente pede é o aumento da caridade. Porque o pão de que o Evangelho está falando é o pão da caridade, é o pão da Eucaristia. O pão nosso de cada dia, porque o pão é símbolo do maná, conforme o Antigo Testamento. E lembra que Deus dava para o povo o maná suficiente para aquele dia.
No outro dia aquele maná já não prestava mais, para eles não acumularem, porque o povo de Israel tinha uma tendência a guardar e querer acumular. O único dia que Deus fazia, dava um pouquinho a mais, que dia que era? Na sexta-feira, porque daí no sábado ele não fazia chover o maná, para que eles não precisassem então recolher o maná, então já tinha uma sobrinha para eles comerem o maná, que depois no outro dia chovia o maná de novo. Então Deus dava o pão suficiente. Olha que bonito, dentro da oração do Pai Nosso, a nossa dependência de Deus. É tão ruim ser dependente, né? A gente gosta de ser independente. Mas a gente tem que depender de alguém, tem que depender todos os dias de Deus. Mas aqui, quando a gente está rezando, a gente está pedindo que Deus nos aumente a caridade, aumente o nosso amor para com Ele. Estamos pedindo, acima de tudo, que Deus nos dê o pão que é o seu próprio Filho, Jesus. Então, quando você está dizendo, o pão nosso de cada dia, daí você lembra, as frigideiras cheias de carne lá em casa, né? Não! É o pão nosso que vai se dar aqui, ó, de cada dia. Cada dia, Senhor, dá o teu Filho de novo para nós. E o milagre, né? Milagre não é a palavra mais adequada, mas o mistério da transubstanciação acontece em cada Eucaristia. E, sobretudo, para quem participa da missa diária, isso é muito mais fecundo. Porque daí você entende, olha, a dependência que eu tenho de Deus como um motor vital. Todo dia é Ele que me alimenta. Deus está me dando hoje o seu Filho novamente para que eu coma a sua carne, eu beba o seu sangue e eu permaneça nele. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. É comer a carne de Cristo mesmo, gente. Jesus até no Evangelho de São João, no capítulo 6, ele pegou pesado, né? Que ele fez o discurso na sinagoga de Cafarnaum, logo depois que ele fez a multiplicação dos pães, e ele foi explicar então a multiplicação dos pães com o discurso do pão da vida. E ele vai começar a falar sobre a Eucaristia, né, sobre a carne dele. E aí os judeus ficam meio assustados, porque ele começa a falar de comer carne, então os judeus falam assim, mas esse homem está louco? É um canibal? Aí Jesus vai, até o ponto que Jesus usa no grego um verbo, que é o verbo trogo. Quem não triturar a minha carne. Trogo significa isso, dilacerar. Quem não dilacerar a minha carne e beber o meu sangue não terá a vida. Onde Cristo foi dilacerado? Na cruz. Onde ele foi triturado como um animal? Na cruz. E nós precisamos comer da carne do crucificado, que é ressuscitado depois, claro, com a sua ressurreição gloriosa. Mas é isso. É aí que os judeus fogem, os discípulos fogem, e começa aquela passagem lá, naquele momento em que Jesus pergunta para os apóstolos, vocês também querem ir embora? Aí os discípulos falam, mas Senhor, quem consegue escutar essa palavra? Essa palavra é muito dura. Aí Jesus pergunta para os 12, né, vocês querem ir embora também? Ou seja, Jesus não vai abrandar. Jesus não vai facilitar. Aí o Pedro responde, né, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Ponto. Então, quando nós comungamos, nós estamos digerindo a Cristo. Olha que graça, essa união. Quando pedimos também o pão nosso de cada dia, de alguma forma nós estamos pedindo o Espírito Santo, porque o próprio apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for no Espírito Santo. Quem proclama Jesus dentro de você é o Espírito Santo. Então veja, a união trinitária na oração do Pai Nosso. Isso supõe, gente, que a gente ame cada vez mais o mundo. Para amar a Cristo de todo o coração, não pode haver outro amor disputando com o todo. Então, não tem disputa o amor. O amor não é uma disputa. O amor é livre. O amor é fecundo. Então, quando a gente rezar o pão nosso de cada dia, lembrar-se sempre
que nós estamos pedindo Ele, o Filho, que é o pão que nós queremos receber a cada dia, que se dá nesse altar em forma de alimento. Depois nós rezamos, perdoai as nossas ofensas, que é a purificação completa que vem através dos rios da água viva, e que Deus nos permite exercer isso através da caridade fraterna. Quando Santa Teresa, no Caminho de Perfeição, que é a segunda obra dela, que precede o Castelo Interior, que é um tratado onde ela vai ensinar as irmãs a rezar. Interessante porque Santa Teresa escreveu o Caminho de Perfeição para freiras, para as irmãs do Carmelo, porque ela dizia que as irmãs não sabiam rezar. E o que a gente pressupõe? Que as irmãs são as melhores orantes, não é? Nossa, as irmãzinhas estão lá dentro do Carmelo. A própria Santa Teresa confessa isso, gente, que ela entrou com 20 anos do Carmelo e ela foi aprender a rezar, sabe com quantos anos? Com 40. Depois de 20 anos ela aprendeu a rezar, dentro do Carmelo. Ela não estava no mundão, na festança, bagunça. Ela estava dentro de um Carmelo. E ela foi aprender a ter vida de oração com 40 anos, 20 anos depois. Então, sossega. Se você está aprendendo um pouquinho hoje, daqui 20 anos, se você começar a ter vida de oração verdadeira, já está um sucesso, gente. Não é? Que às vezes a gente começa, então eu rezei toda a vida errado, não prestou nada, vou começar agora. Daí você começa agora, está tudo escangalhado, né? Você está tudo estrupiado, a vida inteira nunca soube rezar, cheio de maus hábitos, cheio de dispersão, cheio de... Então agora você vai ter que começar a educar. Daqui 20 anos, para alguns 20 anos, uma Teresa, você fala, meu Deus do céu, se Teresa, que é Teresa, foi 20 anos, imagine nós no mundo dos pobres mortais, né? Então, aquela oração vai gerar caridade fraterna. E isso Santa Teresa fala no Caminho de Perfeição. 3 coisas para a gente começar a rezar. Primeiro, você precisa ter amor pelo próximo. Você precisa amar os piores do mundo. Esses mesmos. Você precisa amar eles. Se você tiver rixa com as pessoas, essas pessoas vão voltar na sua oração e vão te atrapalhar na oração. Aí você vai ficar lá lutando com outras pessoas. Você vai rezar e uma pessoa te disse uma palavra. Ao invés de você estar rezando, você fica em luta psíquica. Não, mas por que ela fez isso para mim? Não, Ave Maria, cheia de graça, mas ela fez isso para mim, não esqueço, né? Mas que Deus perdoe ela, porque o que ela fez não foi legal. Não, mas você não está tendo caridade fraterna aqui. Você está em luta psíquica. Isso daí é psicológico, isso não é oração. A maioria das nossas orações, às vezes, é luta psíquica. A gente fica lutando no cérebro para tentar rezar. Então, a gente precisa amar as pessoas. Então, meu Senhor, lá vem aquele tribufo de uma vez, né? Mas eu preciso amar esse tribufo. A tal ponto que você já não vai falar mais de tribufo. Né? Nossa, vem vindo a rosa do meu jardim, né? Bem, dá trabalho para fazer isso, né? Mas fazer o quê? Daqui 20 anos a gente consegue, né? Então Santa Teresa diz, a caridade fraterna, a gente precisa amar as pessoas de verdade. E não vai amar as pessoas aprovando os pecados dela. Não, eu quero te amar por causa de Cristo. Então você está no pecado, você está na desgraça, você não concorda com isso porque o pecado está te levando para o inferno, para o abismo. Eu sei, mas eu quero te amar de verdade. Eu quero passar um facão dentro de você no sentido de que eu faço uma divisão entre pecado e pecador. Eu amo o pecador, mas odeio o seu pecado. O que a gente não consegue fazer é isso, né? Com as pessoas. A gente não consegue passar um facão. Você vê uma pessoa... Você só vê o pecado dela. Você não vê que ali existe um pecador. Qual é o segredo do cristão? É passar um facão e falar, o pecado dele é uma desgraça, é um inferno na vida dessa criatura. Mas desse lado aqui tem um pecador que eu sou chamado a amar. Então, amo o pecador. Eu não estou dizendo que ninguém concordar com o pecado, ser conivente com o pecado de ninguém. Ame o miserável que está atrás daquele pecado. Ele tem que ser amado. Difícil, muito, porque a gente não consegue dividir. A gente faz uma misturança. É tudo uma coisa só. Para mim, ele é só pecado. Não tem pecador ali, né? Então, caridade fraterna. Segunda coisa.
Santa Teresa diz, nós precisamos de desassimento, ou seja, de desapego. Santa Teresa é espanhola, né? Então, se você não se desapegar, você não consegue. Por quê? Porque os apegos nos atrapalham. Vejam, todos os seus apegos, quando você vai rezar, te atrapalham na oração. Você começa a rezar, você lembra de uma coisa, seu apego. Você começa a rezar, lembra de outra coisa, seu apego. Você começa a rezar, lembra de uma coisa, seu apego. Então, a gente precisa desapegar. Desapegar das posses. Falar, não, tá lá, depois eu resolvo. Agora eu estou aqui com Jesus. Eu tenho que resolver meus problemas, sim. Tenho que pagar as contas, sim. Tenho que ser bom pai. Mas agora eu quero ficar um pouquinho com Jesus. Por favor. Então, desapega. E o terceiro é a humildade. Todas as vezes que você for rezar, você precisa se colocar no seu lugar. Ou seja, miséria. Esse é o seu lugar. Oração é encontro entre a misericórdia e a miséria. Deus é misericórdia, eu sou miséria. É o encontro entre a misericórdia e a miséria. Então você precisa falar, olha, Senhor, eu sou um nada. Vós sois tudo. Porque tem pessoas que se colocam na oração como se fossem deuses. Olha aqui, Deus, né? Vamos resolver esse negócio. Não, é miséria. A misericórdia está do outro lado. Você é a miséria. Então essas três coisas, a caridade fraterna, o desapego e a humildade. Se você não conseguir exercer essas coisas, fica difícil de rezar. E quem está dizendo isso é uma doutora da oração, Santa Teresa. A gente precisa cultivar isso. Claro que a gente vai cultivando devagar, a gente não vai conseguir ter caridade fraterna para as pessoas de uma vez. A humildade também não, porque o orgulho ressuscita todo dia. Você mata o bichinho hoje, amanhã ele está na beira da tua cama, bem-vindo, eu estou aqui junto com você. Você é mais, você pode. Né? Vamos nos levantar. Você pode, meu querido, arrasa. Né? E aí você vai e arrasa mesmo. Né? Então o orgulho ressuscita todos os dias, lamentavelmente. Então, hoje você mata o bichinho, você vai lá, agora eu sou humildade em pessoa. Não. Amanhã ele está do lado da sua cama cedo, te levantando e dizendo, vamos lá. Muito bem. Continuando. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando a gente entra na primeira parte do Sermão da Montanha, Jesus nos fala que nós precisamos fazer o bem àqueles que nos odeiam, imitando a perfeição do próprio Deus, que perdoa os seus algozes, perdoa os seus inimigos. Por isso que a gente reza um pelos outros, para imitar a perfeição divina. Então, nós dizemos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Por quê? Porque isso nos fará chegar a um grau de perfeição heróico. Quem consegue alcançar esta capacidade de perdoar todas as injustiças, consegue chegar à quarta morada de Santa Teresa. Quarta morada, quem chegou na quarta morada, gente, ou seja, quando você entrou na quarta morada, você já é santo. Certo? Você não precisa chegar na sétima morada para ser santo. Na quarta morada você já é santo, quinta morada já é santo, sexta já é santo, sétima é o matrimônio espiritual, você já está em perfeita união com Deus. Mas quem entrou na quarta morada já é santo. Claro. Até chegar na quarta morada, a gente precisa de muita purificação. E olha aqui existe um grau de perfeição heróico. Você perdoa aquela pessoa por amor a Cristo. Eu mereci ser ofendido. Mesmo que foi uma injustiça, mas eu merecia. Para chegar nesse grau, a gente precisa estar bem purificado, né? Não, eu merecia. Jesus sofreu muito mais. O que é essa humilhaçãozinha aqui? Perto dos algozes que ele sofreu? O que é essa injustiça? Diante da injustiça que ele sofreu? Né? Você pode olhar para a tua vida e talvez dizer assim, nossa, não estou muito longe da quarta morada, que bom. Mas tem que estar nesse grau heróico.
não é por amor a você, não. É por amor a Cristo. Senão a pessoa, eu aceito as injustiças por mim. Não, está errado. As injustiças sofridas têm que ser por amor a Cristo. Você é um traste. É assim que os santos de quarta morada se consideram. Um traste. Eu mereço mesmo. É pouco, Jesus manda mais. É essa loucura dos santos, né? De pedir que o Senhor mande mais. Não está bom, porque não estou amando o Senhor com a perfeição que eu deveria amar. Então, o grau de perfeição heróico é saber que a minha alma vai ser lavada e purificada com todos os tipos de ofensas que eu receber dos meus irmãos. Passamos adiante. Não nos deixes cair em tentação. Ou seja, a gente pede para que Deus não permita entrar na tentação. A gente não pede que Deus não nos dê tentações, porque tentações nós teremos. A gente pede que Deus não nos deixe cair nelas. Então não tem, Senhor, não me dá tentação, porque senão eu caio. Não, não é isso que a gente pede. A gente pede para não cair nelas, porque elas virão. Você será tentado para você provar o amor. Somente prova o amor quem é tentado. Diante de uma tentação, sempre tem dois caminhos, guardem isso. Quando o demônio te tenta, ou a tua carne te tenta, ou o mundo te tenta, porque como São João coloca lá na primeira carta de São João, existe lá a tríplice concupiscência, né? E junto com isso São João vai dizer das 3 formas de tentações, que é o mundo, a carne e o demônio. Eles nos tentam. Quando formos postos diante da tentação, 2 caminhos você tem para tomar. Ou você sai mártir, ou seja, você aguenta o tranco por amor a Cristo, ou você idolatra o Deus que ali está, o falso Deus. Só esses 2 caminhos. Diante de uma tentação, ou você vai derramar seu sangue por Cristo e vai dizer, não vou cometer porque eu quero amar Jesus. Ou do outro lado você vai cometer, porque eu sou humano. Aí vem os subterfúgios, né? Da nossa parte. Eu sou humano, eu sou fraco, né? O pecado é humano. Não, o pecado não é humano, o pecado é uma realidade angélica, portanto não é humano. O pecado não foi o ser humano que inventou, foi um demônio que inventou. Então, eu devo lutar contra. Quando nós estamos falando da tentação aqui, né? Eu não estou falando, evidentemente, da tentação da pornografia. Não, estou falando das tentações das menores distrações. Senão a gente já está pensando nos piores pecados. Esse negócio aí é conversão. Tem que tomar vergonha na cara e se converter, né? Porque senão a gente fica pensando, nossa, aquelas grandes tentações. Não, isso daí é o mínimo que você precisa largar e deixar de ser sem vergonha e parar de cometer esse pecado e mudar de vida, né? Isso daí é um pagão. Né? Senão eu estou falando aqui de tentação, você está imaginando, nossa, aquele pecado da pornografia, o pecado de dar uma olhadinha para a mulher. Não, isso daí eu já entendo que você tendo vida de oração, você já superou isso daí. Quando eu estou falando aqui da tentação, são das menores distrações das quais o demônio utiliza para causar confusão dentro da nossa alma. Então, só para a gente não confundir, porque isso daqui é um primeiro passo do Evangelho. Muda de vida, se converte. Então, se nós queremos chegar à união com Cristo, a gente precisa saber que até na 7ª morada, até na 6ª morada tem tentação. Até o fim, o demônio vai te tentar para você desistir de Cristo. Porque esse é o trabalho que ele tem para fazer. Na 7ª morada, daí acabou. Se você entrar nesse mundo na 7ª morada, você entrou no matrimônio espiritual. Aí as tentações não virão mais. Mas até lá tem chão. Quero que vocês entendam que quando a gente fala de 7ª morada,
a gente está falando de uma união tão perfeita com Deus, que por isso que você não sofre mais tentações, no sentido de que não é você que vive mais, é Cristo que está vivendo em você. Então, você tem uma vida tão unida a Cristo, que já não é mais você. De fato, isso é um matrimônio espiritual, ou seja, uma união tão íntima com Deus, que não é possível dizer Rogério Cristo, é Cristo. Você não separa. Você vê um outro Cristo ali. Você vê isso na vida de Santa Teresa, você vê isso na vida de São Francisco, você vê na vida de Santa Teresinha, você vê na vida dos santos isto. Né? Você não separa. Você vê um outro Cristo ali. Não pode ser a Teresinha que está aguentando isso daqui. É Cristo que está aguentando ela. Como que ela está vomitando sangue e está dizendo eu te amo, Jesus? Como que ela está quase morrendo e está dizendo eu vos amo, Jesus? Eu quero mais. Não pode ser Teresinha. Teresinha não dá conta disso. Isso aqui é uma força sobrenatural que está agindo dentro dela e é Cristo. Isso é graça. E assim a gente vê isso na vida de todos os santos, né? Que chegaram a esse nível de perfeição. Depois, o último pedido da oração do Pai Nosso é para nos livrar do maligno. Livrai-nos do mal. Aqui estamos planificados e unidos a Deus. O Pai Nosso é o segundo método que Jesus ensinou para os apóstolos. Um programa de vida. Deveríamos rezar o Pai Nosso como se fosse um sacramento. Não no sentido que é o sacramento, mas no sentido de que usamos o sacramento como subida para a vida na graça. Então, rezar a oração do Pai Nosso como um meio para você se unir a Deus. Assim, deveríamos rezar o Pai Nosso mais cheios de propósitos, não desejando outra coisa a não ser aquilo que Deus quer. Então, o Pai Nosso, como eu disse no primeiro encontro, contém tudo aquilo que nós precisamos. Não preciso de mais nada. Está aqui no Pai Nosso que eu preciso. Então, não vou rezar outra oração, modo de dizer, né? A não ser esta. Porque todos os pedidos essenciais eu os tenho aqui. Assim, nós começamos a perceber que dentro da nossa cela interior, alguma coisa começa a mudar. Começa a acontecer. E nós começamos a amar Jesus lá no oculto do nosso coração. Até aqui, nesta passagem rápida do Pai Nosso. Tranquilos? Tranquilos? Então, resumão. A oração do Pai Nosso pode ser definida como um curso de cela interior. Se você quer aprender a viver na cela interior, na intimidade do seu coração, comece por essa oração. Quando orardes, entra no teu quarto, entra na tua cela interior, fecha a porta e ora ao teu Pai que está escondido, e o teu Pai que vê o que está no escondimento te dará a recompensa. Então, essa minha oração vai me transformar sobrenaturalmente. Certo? Esse é o primeiro grau de oração. Tudo isso foi só para falar da oração vocal, que é a oração da qual nós balbuciamos palavras e falamos das palavras e dos sentidos das palavras. Saber que essas palavras que eu estou rezando e o sentido delas precisam ter conexão. Então, quando você rezar, uma coisa que me ajuda muito a rezar é fechar os olhos. Às vezes a gente tem dificuldade de fechar os olhos, né? Mas me ajuda muito, porque fechando os olhos é mais fácil de entrar nessa cela interior. Porque às vezes você está rezando Pai Nosso, você está olhando para as coisas. Se você fixar a sua atenção numa coisa, por exemplo, num crucifixo, numa imagem dos santos, não sei, isso ajuda. Mas se você estiver distraído, daqui a pouco você percebe que você está rezando e está falando com o ventilador, né? Pai Nosso que estais no céu, Ventura, né? Você está lendo a marca do ventilador lá. Nossa, ele está sujo. Tinha que passar um paninho, né? Então, aí você vê que a sua oração viajou.
Então você está daqui a pouco, ao invés de estar rezando, você está preocupado com a aranha que vai morrer lá já já, quando ela entrar no meio daquela... Entende? Então, ou você fixa num objeto, que este objeto te ajude sobrenaturalmente, ou seja, aquele objeto te leva a um contato com o sobrenatural. Por isso que nós temos a arte cristã, né? Nas igrejas, as imagens, isso é próprio dos católicos, os protestantes não gostam disso, mas daí pensa numa complicação para rezar, né? Ou você entra na cela interior, só que não pode entrar na cela interior e ficar lá dentro divagando, porque pode acontecer isso também. Então, o que eu sempre sugiro? Se você vai rezar no seu interior com os olhos fechados, procure gravar na sua memória uma imagem de Cristo bem ferido. Eu sugiro que você pegue lá o filme da Paixão do Mel Gibson, num trecho do filme, e assista aquela parte por muitas vezes. Recorte 2 minutos. Aquele momento em que Jesus está sendo flagelado. Então, fique assistindo aquilo por muito tempo. Aquilo vai fazer o quê? Que você guarde uma imagem na memória. Quando você for rezar, você traga aquela imagem à memória. Ai, padre, mas é doloroso. Mas é isso. O amor é isso. Por que você está com medo do amor? Ai, mas tem sangue, eu não gosto. Para de frescura, né? Vai rezar? O amor é isso. O amor é consumir. Entendo que é o amor. Se você tem problema de sangue, tudo bem, mas vai ter que ver sangue. Olha isso. Né? Então veja o que é o amor. Aí você traz essa imagem na sua memória. Quando você for rezar, você puxa aquela imagem. Pai nosso que estais no céu. Ou seja, você tem gravado ali na memória uma imagem que vai te ajudar a rezar. De trazer a imagem de Cristo dentro de você. Eu quero amar aquele Cristo que está lá. Tem uma imagem do filme da Paixão de Cristo que eu gosto muito quando eu vou rezar com Nossa Senhora, que eu gravei. Que é aquele momento que Jesus está subindo para o Calvário e ele cai. Né, ele já está com a coroa de espinho, o olho dele está furado, esse olho está fechado, ele só está com esse olho aqui. E ele levanta e olha para o lado e Nossa Senhora está lá na ponta do outro lado. Ele só olha para ela. E aquele olhar para Nossa Senhora faz com que Jesus se levante. Ele acabou de cair no caminho do Calvário. Ele olha para ela, é como assim, ela dizendo, vai, força, levanta. E ele pega a cruz, tremendo que ele está, e se levanta. E continua o caminho do Calvário. Essa é uma imagem que mais me marca no filme, que é uma inspiração da Virgem Maria dizendo, levanta e vai, se entrega. Porque ela já começou a cutucar ele nas bodas de Caná, né? Nas bodas de Caná ela já queria jogar Jesus para a missão. Minha hora ainda não chegou, calma aí. Mas depois ela jogou e ele foi. Né? Então ela está como uma inspiração de mulher forte, dizendo, vai e cumpre a tua missão. Dá a sua vida. Vai doer muito mais em mim do que em você, talvez. Porque o profeta Simeão disse, uma espada te traspassará a alma. Né? Mas aquela imagem serve, então, como fonte de inspiração para a gente rezar. E aí você lembra de Nossa Senhora, aí você vê aquele olhar que penetra o olhar de Jesus, aí você fala assim, como é bom ter uma mãe. Como é bom saber que eu tenho a Virgem Maria, que está lá me olhando e dizendo, levanta, a cruz está dolorosa, está difícil, mas levanta e ama. Então a gente precisa rezar com isso. E isso, gente, se torna uma oração muito fecunda na nossa alma. Não é difícil. Isso é fazer meditação. Agora nós vamos começar a falar de meditação. Porque as pessoas pensam que meditação é, abre a Bíblia. Ai, uma palavra. Fico lá. Não, isso aqui é tediante. É um tédio. Meditação não é tédio. Meditação é amar. Meditação tem um esforço do intelecto e um esforço da memória. Mas você precisa ter conteúdo para meditar. Por que a maioria das pessoas começa a meditar e para? Porque não sabe fazer o negócio. Porque pensa que, vou abrir uma passagem da Bíblia, angústia e aflição, angústia e aflição, angústia e aflição, angústia. Isso aqui não dá fruto nenhum. Então, eu sempre aconselho, a partir daquilo que Santa Teresa ensina, o melhor caminho para começar a meditação é a paixão de Cristo. É a cruz. Então, o filme da Paixão de Cristo ajuda isso. Se você tem muita dificuldade de meditação, assista o filme inteirinho da Paixão de Cristo do Mel Gibson, guarde algumas imagens
E quando você for fazer sua meditação, que depois nós vamos explicar, isso vai ser muito mais fácil. Porque daí você tem lá material para meditar. Porque daí a pessoa chega assim, vai rezar, eu vou meditar. Mas está vazio, só tem bosta na cabeça. Né? Porque viu um monte de merda. Ou seja, o que é bosta? Ele viu a vida das pessoas o dia inteiro no Instagram, ele ficou futricando nos WhatsApps da vida, depois foi para o Facebook, depois ele foi nas páginas de notícias da cidade, viu todas as informações, o que aconteceu na Câmara Municipal, o que aconteceu na Prefeitura, depois tem aqui na nossa região o jornal, nossa, morreu uma pessoa estrupiada, arrebentada lá no meio, regaçou tudo tal. Então ela viu o dia inteiro muitas informações, mas aquelas informações não ajudam nada em meditação. Daí ela vai lá, senta, e o que ela vai meditar? As informações que ela viu. Não reza. Então, você tem que ter conteúdo para meditar. Se você não tem conteúdo, nem adianta entrar nessa seara. Então, o que eu estou vendo? O que eu estou vendo alimenta o meu intelecto? De que forma? Positiva ou negativa? Cria hábitos bons ou hábitos ruins? Isso é vida. Oração é vida. Tem que mudar o jeito de viver. Ah, mas é tão gostoso sentar de tarde lá na área, ligar o Instagram e ficar descendo a barrinha de rolagem, né? 2 horas. Desista, você nunca vai meditar. Pode desistir. E desista de moradas, desista de ser santo. De verdade. Porque você passa o vida inteiro ali, futricando a vida das pessoas. Vendo o que as pessoas estão fazendo. Nossa, olha lá. Ah, danadinha, foi lá na casa da sua, né? Então, aí, não adianta, gente. É terrível. Você tem muito conteúdo para meditar muito mal. Ou seja, o que você vai ficar pensando? Nossa, aquela pessoa fez isso. Isso é meditação. Mas não é meditação cristã. Isso é meditação satânica. Que você fica a cabeça cheia, com muitas informações, mas informações que vão te ajudar a ficar pensando na vida das pessoas, entrando. Em vez de você fazer uma ingerência na vida de Deus, entrando na intimidade de Cristo, você está entrando na vida das pessoas o tempo inteiro. Primeira coisa que Santa Teresa diz: não passa da primeira para a segunda morada, não passa quem fica o tempo inteiro preocupado com a vida dos outros. Ou seja, não é preocupado porque você, nossa, será que está faltando pão para aquela pessoa? Não. Está o tempo inteiro sondando a pessoa. O que ela fez? Por que ela fez isso? Onde foi? Mas onde será que a comadre saiu com o carro agora e foi aonde? Para de se preocupar com a vida dos outros, deixa a mulher livre. Saiu com o carro agora, deixou a janela aberta e o ar ligado. Não foi longe, não. Não é? Para de ficar fazendo ingerência na vida das pessoas o tempo inteiro. Enquanto você fica fazendo ingerências, não é preocupação de amar as pessoas. Nossa, o que está acontecendo com você? Posso te ajudar? Não. É ingerência de ficar procurando o que não é chamado. Não vai passar para a segunda morada nunca. Que Santa Teresa diz aí, o seu quintal está tudo sujo, ao invés de você olhar para o seu quintal e capinar o seu quintal, você fica, nossa, como está sujo o quintal da mulher aqui, né? Está cheio de caranguejo, está cheio de escorpião. Aí você fica ocupado com os bichos dos outros e não se ocupa com os seus. Então, esse é um passo para que a gente entre na meditação, que é o 2º grau de oração, e é para quem quer entrar na segunda morada, é a meditação. A gente precisa começar a meditar. Então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre a meditação, que é um passo bem mais avançado, mas não é difícil. Vocês vão ver, a gente pensa que meditação é uma coisa assim, nossa. Mas não é. É fácil. A gente precisa criar o hábito de fazer. Depois que você pega o hábito e faz. Deixa eu dizer uma coisa. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que se você quiser ser santo, você precisa de pelo menos 2 horas de meditação diária. Certo? Nós não estamos num grau assim, porque você ficar 2 horas meditando, pode ser que a pessoa surte. Então nós vamos começando pelos passos que a vida espiritual nos proporciona. 5 minutos, 10 minutos, evolução. Não vai querer, sanguíneos são assim, né? Vamos começar e vamos já 2 horas. Não aguenta chegar no final das 2 horas, ele já viajou, gente. O universo, não viajou o mundo.
Mas não é só para o sanguíneo também não. Colérico, fleumático, melancólico, vai viajar. Se não tem preparo, é como, mais ou menos, vou de bicicleta daqui para Aparecida. Se você não fizer uma preparação de uns 6 meses, vou daqui em Santa Mariana, vou daqui em tal lugar, vou daqui em Jacarezinho, você tem que fazer um preparo físico. A alma também precisa ser preparada. Então assim nós vamos caminhando até o próximo encontro. Então continuemos fazendo o esforço de entrar na cela interior. Eu quero ficar mais lá na cela, no coração. Quero me ocupar menos possível com as pessoas que estão à minha volta. Difícil, difícil. Mas é o primeiro passo. Vamos saudar a Virgem Maria, nossa diletíssima Mãe. Ave Maria, cheia de graça. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, glorioso São José, Santa Teresa de Jesus, o Senhor esteja convosco. Sob a intercessão de Santa Teresa de Jesus, mestra e doutora de oração, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe. Até a próxima semana.